A nossa primeira leitura vem nos trazer uma reflexão muito forte hoje. Uma reflexão que requer muita sabedoria para a compreensão. Ela vem nos falar que maldito seja o homem que confia no outro homem. E como sabemos, nós damos muita confiança às outras pessoas. Às vezes as pessoas nos trazem fofocas, nos trazem notícias erradas, nos trazem às vezes informações através de um WhatsApp, de um Facebook, de fake news. E nós damos créditos às palavras dessas pessoas. O fato é que existem pessoas são pecadoras e estão tendenciando a cair no pecado. Como sabemos muito bem, Deus precisava de um homem sem nenhum pecado para derramar seu sangue e entregar seu sangue para que houvesse a comunhão do homem com Deus. E sabemos muito bem que não foi possível encontrar nenhum homem para isso. Deus teve que convidar a Jesus para poder vir ao plano terrestre, entregar a sua vida e dessa forma nos dar a oportunidade da comunhão com Ele. Analisando por esse ponto de vista, nós podemos ver muito bem que não há homem certo, não há homem sem pecados, não há homem que consiga se manter tão reto nos caminhos de Deus que não cometa seus pecados. Mas Deus teve que enviar Jesus, que viveu o seu tempo aqui no plano terrestre de forma a se manter íntegro e sem pecar. A prova de que Jesus não pecou em momento algum são os milagres que agiram através do Espírito Santo, são todas as coisas que ele fez nos mostrando que era diferente de qualquer outro ser humano que estava aqui na terra. Ele foi um homem íntegro, um homem que se manteve firme. E quando nós batemos de frente com pessoas santas, que se aproximaram ao máximo daquilo que Jesus viveu, notamos também que são pessoas diferenciadas. São pessoas que se aproximam mais próximo daquilo que Jesus viveu e conseguem às vezes agir através do Espírito Santo, fazendo curas, milagres, afastando demônios da vida delas. Entendendo isso, entendendo que não havia nenhum homem capaz de derramar o seu sangue sem pecados, que Deus teve que enviar Jesus, que era o seu filho, que estava ao seu lado, para poder fazer isso, temos que entender que o homem não é confiável. Se nem Deus encontrou um homem sem pecados para derramar o seu sangue, não há homem confiável. Todos são pecadores, todos são herdeiros do pecado de Adão e Eva. Nós, desde a nossa infância até o nosso crescimento, nós temos uma tendência de aprender tudo que nos rodeia. Se aprendemos o bem, iremos assumir aquilo para a nossa vida. Mas se o mal aparece à nossa frente, da mesma forma, nós assumiremos aquilo como aprendizado. Se convivemos a nossa vida assistindo crimes como roubos, assassinatos, a tendência é de aprender que aquilo é ruim e que nós às vezes podemos praticar aquilo. E, como sabemos, alguns praticam isso. Aquele que escolhe viver os caminhos de Deus, que escolhe aprender a palavra, que escolhe desde a infância a pegar a sua Bíblia e buscar através da palavra de Deus o crescimento, tem uma tendência menor de cair em tentações e cair em pecado. Não que isso não vá acontecer. É fundamental que você compreenda isso. Se Deus não encontrou nenhum homem santo para derramar o seu sangue, não adianta você tentar tampar o sol com a peneira e dizer que uma pessoa desde a infância não comete seus erros. Sabemos muito bem que, às vezes, quando ninguém está vendo, nos bastidores, essas pessoas que tentam ser santinhas, que pagam de pessoas boas para a sociedade, cometem seus pecados. Às vezes o pecado é voltado à prostituição, às vezes o pecado é voltado à pedofilia, às vezes é um pecado voltado ao roubo e à ganância, ou seja, práticas escondidas de pessoas que se escondem através da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas, porque o que elas ensinam através da palavra de Deus é fundamental para nós. Nós precisamos de carregar isso sim, o que elas ensinam para nós, mas nós não podemos carregar a hipocrisia com que elas tentam nos enganar.
Elas tentam nos mostrar aquilo que elas não são. Eu, como levo a palavra de Deus, como missionário para cada um de vocês, eu não tenho vergonha de dizer que corro diariamente os meus riscos de cair em pecado e tentação. Não sou um homem perfeito e tento ensinar as pessoas e explicar às pessoas que todas elas estão sujeitas à mesma coisa. Não é porque é um padre, porque é um pastor, porque é um santo que não será corrompido. Um exemplo comum, um santo que, ao perceber que estava querendo ser muito bom, ser o melhor santo, ser a melhor pessoa, cumprindo os mandamentos de Deus, acabou pecando na vaidade. O simples fato de nós querermos ser melhores do que os outros é pecado. E isso, qualquer um pode estar embutido dentro desses acontecimentos, mostrando que somos pessoas pecadoras. Se você que está me ouvindo quer ser um homem íntegro e santo e melhor que alguém, se você disser, eu quero ser melhor do que meu vizinho, eu quero ser melhor do que meu irmão, você está pecando. Você não deve querer ser melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Viver querendo disputar com as pessoas é um grande inferno na nossa vida. É uma das piores situações que nós podemos viver, porque Deus nos convida a viver exatamente a paz. Quantas vezes Jesus chegava e dizia que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E quando nós estamos atormentados pelo desejo de ser melhor que alguém, nós jamais alcançaremos essa paz. A paz é o que mais nos fortalece, é o que é mais importante para a nossa vida. E a palavra de hoje vem exatamente nos falar sobre isso. Maldito o homem que confia em outro homem, porque os homens tentarão plantar na sua cabeça que você deve ser melhor. Quantas situações nós passamos por isso no nosso trabalho, nos dias a dias, às vezes dentro da nossa igreja, tentando disputar com as pessoas quem é o melhor ministro da palavra, quem é o melhor cantor do coral da igreja, quem é o melhor ou que mais vai à igreja. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Quando você vai à igreja, é para absorver o conhecimento de Jesus. Geralmente, se você está ali dentro, é para você compreender melhor a palavra de Deus. O padre, o pastor, seja quem for, quando ele lhe leva a palavra de Deus, ele tem como objetivo preparar o seu coração para conhecer o amor de Deus. Não é para você ser melhor que ninguém. E quando você conhece o amor, você passa a respeitar as diferenças. Você passa a entender que não existe ninguém melhor ou pior, mas que somos todos diferentes e todos temos o nosso valor. Uns têm um valor para o lado da música, têm um talento para tocar um violão, para poder fazer esse tipo de coisa, mas outros não. Outros acabam vivendo outras situações, como são bons motoristas, como são bons vendedores e assim por diante. Faça as tuas escolhas dentro do amor de Deus. Viva a comunhão de Deus. Não existe homem perfeito. Perfeito é Deus que te criou. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor, como os cardos no deserto. Ele não vê chegar floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seco, e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que prescuto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. É feliz quem a Deus se confia. Esse é o refrão do nosso salmo responsorial de hoje. Todo aquele que confia em Deus sabe muito bem que Deus cumpre com tudo aquilo que Ele diz. Sabemos muito bem que Deus nos fez muitas promessas durante toda a sua trajetória, quando nós lemos o Velho Testamento e quando nós acompanhamos o Novo Testamento. As promessas de Deus no Velho Testamento são direcionadas aos profetas. E podemos ver muito bem que aconteceu exatamente como se profetizou dentro do contexto bíblico toda a trajetória da vinda de Jesus Cristo através do Velho Testamento. E no Novo Testamento Jesus atesta muito bem isso, fazendo também suas promessas de salvação para cada um de nós. Quem confia em Deus e acredita nas suas palavras, confiarão nas palavras de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e esperarão em Deus a certeza de que haverá uma promessa do reino dos céus. É claro que, como nós só temos a nossa fé para acreditar nisso, nós não temos provas físicas, provas contextuais que Deus existe e que o reino dos céus existe. Nós temos a nossa fé para isso. E a fé é a chave que nos abre as oportunidades dos acontecimentos. Muitas coisas que acontecem em nossa vida são graças à fé que abre essa porta para a luz de Deus em nossa vida acontecer. Então, às vezes, nós precisamos de algo que, às vezes, estamos sofrendo porque alguém está doente e aparece a cura. Isso é exatamente porque a nossa luz que Deus nos abre dentro de nós dá essa oportunidade dos fatos acontecerem. Mas não temos como provar que foi Deus. Apenas sabemos que foi Deus porque nós acreditamos que foi Deus. Outro exemplo é, às vezes, precisamos de comprar alguma coisa e não temos o dinheiro. E de repente aparece esse dinheiro através de uma doação ou de alguém que quer nos ajudar. Ou até mesmo, às vezes, aparece um emprego para a pessoa poder adquirir esse dinheiro e conquistar o que ele tanto precisa. E sabemos muito bem que é Deus que coloca em nossas vidas. Mas não temos como provar que foi Deus. Apenas a nossa fé, que é a chave fundamental para a prova de que Deus existe. As pessoas que não acreditam em Deus, às vezes colocam isso em xeque, dizendo que são casualidades da vida. Mas nós que somos cristãos, que trabalhamos e preparamos os nossos caminhos para a nossa salvação e, acima de tudo, acreditamos, temos a fé absoluta de que Deus irá agir, sabemos muito bem que esses acontecimentos não acontecem por acaso. Se nós não estivéssemos ajoelhando, colocando nossos joelhos ao chão, orando a Deus, pedindo, gerando uma comunhão com Deus e obedecendo os mandamentos de Deus, nada disso aconteceria. Os fatos seriam provavelmente aversos daquilo. E quando não acontecem conforme a nossa vontade, nós passamos a entender, quando lemos o contexto bíblico, que certas coisas acontecem para a honra e glória do nosso Senhor. Às vezes, pessoas que nós amamos morrem. Nós perdemos essas pessoas para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Às vezes, essa pessoa era a pessoa que mantinha a casa, era a progenitora da casa, mas Deus, às vezes, permite levar essa pessoa para que nós possamos aprender a ter responsabilidades na nossa vida, para que nós passemos a ter e assumir a responsabilidade com os nossos mandamentos com Deus. Às vezes não assumimos a responsabilidade da forma correta. Falamos que amamos a Deus, mas não respeitamos os seus mandamentos. E por isso acabamos colhendo coisas do tipo a perda de alguém, às vezes o insucesso nos nossos planos e nos nossos sonhos, mas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Quem lê a Bíblia, quem corre atrás, quem busca na oração, compreende isso muito bem. É claro que aqueles que se dizem cristão, mas na primeira tribulação e na primeira tropeçada já desistem de Deus, não são pessoas que realmente estão com o coração voltado a Deus. Gostaria de citar um exemplo de uma história que eu vi essa semana. Uma pessoa que estava dentro da igreja, dentro do meio cristão, levando a palavra de Deus, ensinando. Chegou um dado momento que ela decidiu
se candidatar à política. Queria ganhar votos do grupo religioso no qual ele estava convivendo. E no fim dessa história ele acabou perdendo a política, não conseguiu os votos que gostaria e com isso passou a criticar as pessoas da própria igreja, falando que eram falsos, que eram má pessoas e isso, aquilo e aquilo outro. E com isso saiu da igreja, decidiu viver a vida do mundo e não permitiu Deus agir mais na sua vida. Isso nos mostra que ele estava ali dentro por interesse e com segundas intenções. Em momento algum, o seu coração estava em Deus. Se você quer que Deus haja na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é estar com Deus por amor, não por necessidade. Se você procura a Deus porque você o ama sobre todas as coisas, dinheiro entrando, dinheiro saindo, doença vindo, doença saindo, não faz diferença nenhuma. Esse só é um corpo carnal. O que realmente importa é o nosso espírito direcionado a Deus, fortalecido em Deus. Jó passou por muitas tribulações, Lázaro passou por muitas tribulações e de forma alguma desistiram da sua fé. Nós passaremos, não há ninguém que escapará disso, seja rico, pobre, seja quem for. Homem, mulher, criança, adulto, passará por suas dificuldades, terá que enfrentar os seus problemas. Mas aquele que manter-se de espírito forte e coração voltado a Deus, colherá muitos frutos bons disso, porque se ele confia em Deus, Deus confia nele, porque ele está demonstrando que pode respeitar os mandamentos de Deus. Este é o convite do nosso Salmo responsorial de hoje. Vamos ouvi-lo. Salmo responsorial. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que, à beira da torrente, está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersa pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje o nosso Evangelho vem nos narrar a história de Lázaro. Como sabemos muito bem, Lázaro foi um homem muito pobre, muito humilde, que vivia mendigando pelas ruas, que tinha graves doenças que na época acabavam o excluindo da sociedade. Fato até comum em nossa sociedade hoje, quando nós descobrimos que alguém carrega consigo algum tipo de doença contagiosa, nós temos naturalmente o hábito de nos afastar das pessoas. Temos como exemplo atual que está nos acontecendo é essa gripe que apareceu e está praticamente perturbando todo o nosso planeta. Todos os países estão preocupados com essa gripe que pode levar até mesmo à morte. E com isso estão aparecendo formas e condições para que as pessoas possam se cada vez mais afastar umas das outras. E sempre esse tipo de atitude pertence a Satanás. Satanás tem como objetivo sempre afastar as pessoas umas das outras e tentar criar essa contenda de discriminação, de separação, de afastamento das pessoas. É claro que como pessoas sensatas que somos, nós precisamos de nos afastar por causa da doença. Nós temos que evitar que a doença nos atinja para que nós possamos manter a nossa saúde física íntegra e assim poder levar a palavra de Deus. Mas com isso nós não podemos nos afastar da comunicação entre os nossos irmãos. Se podemos estar com eles com máscaras ou
seja o que for, ou conversando através de um celular, através de algo do tipo, nós temos que manter contato com nossos irmãos e sempre fazer com que eles entendam que o nosso afastamento é carnal por causa do afastamento da doença, mas que o nosso coração os ama de toda a força e com toda a nossa alma. Que nós amamos e respeitamos os mandamentos de Deus quando nós dizemos que amamos ao próximo como nós nos amamos. Compreender é a chave fundamental para isso, para as duas partes, porque aquele que acaba sendo excluído se sentirá mal por essa razão, porque sentirá solidão, sentirá a falta das pessoas próximas. Mas que essas pessoas que se afastam possam mostrar a elas que o afastamento tem um objetivo temporário, mas que elas não se afastaram completamente, que se afastaram de corpo, mas que o coração e o amor estão ali ainda. Faça uma ligação, entre em contato com essa pessoa, mantenha a amizade, mantenha todos os laços possíveis para que essa pessoa nunca se sinta sozinha, nunca se sinta abandonada. Isso é um bom exemplo para citarmos na história de Lázaro. Lázaro era um homem que carregava consigo doenças e carregava consigo a pobreza. A pobreza é outro elemento que afastam as pessoas. Geralmente nós queremos andar com as pessoas que consideramos as melhores. E para a gente, os melhores são aqueles que têm dinheiro, que têm bom posicionamento na sociedade, que conseguem as coisas para nos beneficiar ao invés de não ter nada, como os pobres, como acontecem com os pobres. Geralmente, quando somos amigos dos pobres, nós temos mais que ajudá-los do que receber algo em troca deles. E se recebemos algo em troca, geralmente é um agradecimento e é o amor. Mas as pessoas da sociedade de hoje, que nós vivemos hoje, são pessoas egoístas, pessoas mesquinhas, pessoas que querem se beneficiar com alguma coisa. Nunca querem fazer o bem sem olhar a quem. Querem fazer o bem esperando algo em troca. E é o caso novamente da história de Lázaro. Lázaro era um homem pobre, doente e que precisava da ajuda de um homem rico. Porém, esse homem rico ajudava todas as pessoas que eram importantes e que eram interessantes para ele ajudar. Mas a Lázaro, que pedia as migalhas que caía da mesa, ele não ajudava. Ele praticamente preferiu ajudar somente aqueles que ele achava que convinha ajudar. Lázaro, como sabemos muito bem, acabou morrendo. Esse homem rico também morreu. E com isso foram para caminhos diferentes. Sabemos muito bem que existe o bem e o mal. As atitudes dos dois foram colocadas à balança de Deus. Aquele que geralmente tende a pesar mais para o mal, vai para o inferno. E aqueles que tendem a pesar mais para o bem, irão para o reino dos céus. E foi o que aconteceu com Lázaro e com o homem rico. O homem rico, por ter no seu coração a soberba, a ganância, o desejo de viver as riquezas e as luxúrias carnais, acabou indo para o inferno. Isso serve de aprendizado para nós. Não podemos ficar vivendo os desejos carnais que nós temos aqui na terra. É claro que temos nossas necessidades. Não há nada de errado em ser rico, ser milionário, ter um bom casamento, uma boa casa, um bom veículo. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é com a forma como você trata o seu irmão. Você pode ser muito rico e dar um emprego a quem precisa. Pode ser muito milionário e dar a oportunidade de ajudar uma creche, ajudar pessoas famintas, ajudar pessoas desabrigadas, ajudar pessoas que sofreram com esses desastres como as barragens que romperam. Todo tipo de ajuda que você dá irá para a balança do bem. E Deus valoriza muito isso. E é isso que nos leva para o reino dos céus. Se o rico tivesse exatamente feito isso, ajudado a Lázaro e ajudado a todos aqueles que precisavam com todo aquele dinheiro que ele tinha, com todas as riquezas que ele possuía, ele havia conquistado o reino dos céus. Temos como exemplo o rei Davi, o rei Salomão, homens que tinham muitas riquezas, muito dinheiro e que ajudavam a sua sociedade a manter-se cada vez melhor, a manter-se nos caminhos de Deus.
E com isso são homens que tiveram a chance de receber de Deus a oportunidade da vida eterna. Porque, mesmo sendo ricos, mesmo tendo muita riqueza, serviram a Deus dentro dos mandamentos. E é o que cada um de nós somos convidados. Senão, passaremos pelas mesmas tormentas que o homem rico passou. Se nós escolhermos viver o bem, viveremos a paz e estaremos juntos no reino dos céus com todos aqueles que escolheram servir a Deus. Um fato interessante é que o homem rico queria avisar a sua família que era para praticar o bem para poderem ter a chance de voltar e não caírem no inferno, mas sim no reino dos céus. Mas isso não foi possível porque Abraão disse que se não acreditavam naqueles que estavam aqui levando a palavra de Deus, como Moisés, que nós sabemos muito bem que abriu o mar vermelho, que transformou o cajado em uma serpente, que fez coisas através de Deus que pareciam ser impossíveis aos olhos do homem, se eles não acreditavam nele, como iriam acreditar num homem que voltou do mundo dos mortos? Então, isso é para reflexão, para o nosso pensamento. Jesus é um bom exemplo para isso, pois Jesus morreu na cruz, foi crucificado, morto e ressuscitou. E sabemos hoje que há uma grande quantidade de pessoas que são ateus, descrentes ou que adoram outras coisas e não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz e ressuscitado. Alguns, que somos nós cristãos e professamos a nossa fé, acreditamos piamente nisso. E é o que fortalece a nossa religião católica, aquela na qual nós trabalhamos e nos fortificamos cada vez mais, que é acreditar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que sua morte foi para derramar o seu sangue para a nossa salvação. Essa reflexão foi um pouquinho maior hoje porque é um texto muito bonito, um texto muito importante para nós sentarmos e refletirmos cada frase e observarmos os nossos comportamentos no nosso dia a dia, vermos se está nos levando para a balança onde irá nos pesar o bem ou para o lado do mal. Faça isso você todos os dias, reflita nas suas ações, na forma que você fala do seu irmão. Quando fizer fofoca de alguém ou quando simplesmente citar o nome de alguém, observe se você está fazendo o bem ou se está fazendo o mal. Peneire aquilo que você quer falar e aquilo que você quer pensar. Pensar coisas ruins nós pensaremos, mas precisamos de ter cuidado com nossas ações. Pensar mal pode ser transformado pelo Espírito Santo. Seus pensamentos às vezes é de ganância, de desejo, de maldade, de corromper as pessoas. Mas quando você começa a praticar o bem, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você e você passa a praticar o amor que Deus o convida a viver. Seja um Lázaro. Apesar de sofrer com os pecados que o mundo tentarão o derrubar, não desista de viver o amor de Deus. Lázaro não tinha nada de bens materiais, o que ele carregava eram doenças e o afastamento de toda a sociedade. Mas ele nunca descumpriu os mandamentos de Deus. Sempre acreditou em Deus, amou a Deus sobre todas as coisas e respeitou ao próximo, mesmo ele os próximos o maltratando e o não dando o que de comer. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado.
Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.